Se tem algo que me perguntam muito acerca da naturopatia, é como que a gente pode fazer para dormir melhor. Tenho insônia, pessoa da minha família tem, meus clientes, enfim, como que a gente pode tratar verdadeiramente. Lembrando que a naturopatia, aqui a forma que eu aplico, é o método integrativo, ou seja, é a gente aliar, a gente integrar as principais terapias dentro da naturopatia, isto é, aromaterapia, fitoterapia, cromoterapia e cristaloterapia. E quando a gente fala de insônia, aliás, todos os tipos de tratamento, é muito válido eu mencionar a mudança de hábitos. Então, primeiramente, quando você tem algum problema de sono, é você observar a sua rotina, observar o que você faz, principalmente algumas horas antes de você se deitar, de você se preparar para dormir. Então, tá intrínseco, tá junto com qualquer tipo de tratamento, tá dentro da naturopatia, essa mudança de hábitos. Do que adianta você usar a melhor planta medicinal, por exemplo, a valeriana, que é ótima para insônia, e você tomar muito café depois de fazer uso dessa planta, por exemplo, perto da hora de dormir. Cafeína, todo mundo sabe que desperta, é estimulante, então você já deveria tirar esse hábito. Fora isso, cafeína não está só presente no café, está presente em chocolate, refrigerante, alguns alimentos, até mesmo algumas plantas, né, como o chá verde, o chá preto, eles têm essa ação mais estimulante, então você não deveria fazer uso mais próximo da hora de dormir, certo? Óleos essenciais também que são mais estimulantes, por exemplo, o alecrim, o hortelã, até mesmo o eucalipto, hortelã nem tanto, o eucalipto, o gengibre, canela, cravo, eles são mais estimulantes, a gente não faria uso próximo da hora de dormir. Então, mudança de hábitos. Fora isso, as luzes, né? A gente sabe que o nosso hormônio aí do sono, ele é produzido com o escurecer. Então, se você está perto da hora de dormir, continua vendo TV, fica ali com o celular na cama, aquela luz batendo no seu olho, isso só vai atrapalhar a produção desse hormônio e vai dificultar o seu sono. E outro ponto muito importante da gente falar é que remédios para insônia, que muitas pessoas fazem o uso aí desacerbado, o uso achando que está tudo bem, tomam remédio todos os dias, médicos mesmo acabam indicando esse medicamento muitas vezes sem um certo cuidado. O problema desses medicamentos são os efeitos colaterais. Então você toma um remédio para insônia, para você dormir melhor, só que durante o dia você se sente completamente sonolenta. Ele muda, tem oscilações de humor também. Ele pode afetar diversas áreas do seu organismo que até então estavam ok, e aí para você melhorar a questão da insônia você acaba perturbando outras áreas e talvez precisando de outros medicamentos. Isso muitas vezes, eu não estou falando aqui que é algo proposital, os médicos indicam para tentar te ajudar, mas no tratamento natural isso não aconteceria. Todos os estudos clínicos feitos com esses itens da naturopatia para auxiliar, por exemplo, na questão do sono e muitas outras, eles mostram que os efeitos colaterais ou são nulos ou são bem menores do que esses medicamentos. Então, por exemplo, no uso da valeriana, que eu estava falando, que é uma planta medicinal que eu indico muito para insônia, porque tem essa questão supressora do sistema nervoso, vai abaixar os níveis, tem propriedade ansiolítica, você aliar, então, integrar com outras terapias e com outras plantas. No meu método, quando a gente fala de fitoterapia, eu criei, o nome chama 4 plantas essenciais, que é basicamente a gente utilizar 4 plantas, dentre fitoterapia e aromaterapia, que vão dar suporte uma para outra para você estipular um tratamento eficaz para você. Então, uma planta de ação principal, por exemplo, seria a valeriana. Alguma que pode apoiar o efeito dela, por exemplo, a camomila também tem efeito ansiolítico, todo mundo sabe que a camomila dá uma acalmada, relaxada. Maracujá, todo mundo fala, né, ah, tá nervoso, não quer, tem maracujina, né, toma maracujá, sei lá, eu esqueci a frase que falo. Mas a passiflora, então, passiflora incarnata, tem passiflora edulis, isso é o nome científico, tá? Passiflora incarnata, passiflora edulis e passiflora, não sei se eu vou lembrar, enfim, são 3 espécies que têm propriedades ansiolíticas. Para a questão da insônia você vai poder usar, então combinaria com a passiflora também. O mulungu, que é uma planta que não falam muito por aí, mas ele tem muita propriedade ansiolítica, sedativa e hipnótica. Além disso, tem propriedade anticonvulsivante, tem propriedade panicolítica para quem tem síndrome do pânico. Então, associar essas plantas medicinais e ou óleos essenciais. De aromaterapia, eu indico muito a lavanda, lavandula angustifolia, lavandula officinalis, que é o nome científico, até porque existem outros tipos de lavanda que não têm exatamente esse efeito calmante. Se você utilizar, por exemplo, uma lavanda spike, ela tem propriedade melhor com efeito expectorante, efeito bactericida, por exemplo, não tanto
ansiolítico quanto a lavanda verdadeira, que é essa de nome científico que eu falei. Tem lavanda estoica, tem vários outros tipos, então é por isso que a gente precisa ter conhecimento também. Às vezes chegam pra mim e falam, outro dia, né, me mandaram uma mensagem, eu preciso acreditar no tratamento natural, porque eu tô fazendo uso do capim-limão de manhã pra me despertar e não tá fazendo efeito. Me mandaram. E aí, caraca, capim-limão é calmante, é ansiolítico, tem propriedade sedativa. Não era pra utilizar pra energizar no início do dia. Tá fazendo efeito completamente contrário. E não precisa acreditar. O que acontece com as terapias naturais é que elas agem em 3 pilares e é justamente esse o tratamento da naturopatia integrativa. A gente agir no campo físico, no campo emocional e no campo energético. Então muitas vezes você está fazendo uso de algum desses itens e ele está atuante muito no campo energético. Não é visível a olho nu, não é palpável, não é algo linear. Tanto que a medicina ocidental não dá olhos a esse campo energético, esse campo mais sutil, porque não é algo que, por exemplo, você coloca lá no aparelho de raio-x e consegue medir. Existem outras formas de medir, né, o desequilíbrio nos chakras, através da radiestesia, por exemplo, que é uma abordagem dentro da cristaloterapia, que é incrível você utilizar o pêndulo e identificar onde está esse desequilíbrio. Mas existe também a kirliangrafia, que você consegue captar também através da fotografia, que esse rapaz chamado Kirlian desenvolveu anos atrás. Então tem como sim você medir, mas não é algo linear, né? Então, bater uma foto de Kirlian, você sabe exatamente onde está esse desequilíbrio. Mas o que acontece então é que muitos itens e tratamentos que você faz às vezes estão agindo justamente nesse campo energético, o que é fundamental e essencial para que uma desarmonia nesse nível sutil não agrave e acabe chegando no campo emocional e posteriormente no campo físico. Então é essencial a gente agir nesses campos energéticos, mas você não precisa acreditar. Você está fazendo uso de uma água solarizada da cromoterapia, ele vai estar atuando no campo sutil, é o que eu falo sempre, a gente pode utilizar, já que não tem efeito colateral e contraindicação alguns tipos de terapia. Algumas tem, tá? Dentro da naturopatia, por exemplo, plantas medicinais, precisa saber posologia, toxicidade, contraindicação. Agora a água solarizada não tem. Então você pode fazer o uso, como eu faço absolutamente todos os dias, para trazer essa blindagem, que é o que eu gosto de chamar, do seu campo energético. Por quê? Uma desarmonia nesse campo mais sutil, se você não dá olhos, se você negligencia, ela pode agravar e chegando nos demais corpos, né? Que é o que a gente chame de campo, se você preferir, mas a gente tem basicamente 7 corpos, desde os mais sutis até o mais denso, que seria o nosso corpo físico terreno aqui na matéria, feito de carne e osso, certo? Então se você deixa com que esse desequilíbrio se perca por aí, agrave demais, ele vai chegar em algo mais denso. É muito simples da gente entender isso quando eu falo para vocês um desequilíbrio a nível sutil, por exemplo, no chakra plexo solar, que é o nosso centro de emoções, é ali no plexo solar que está relacionado ao nosso poder, aos impulsos, ao fogo digestivo e tudo mais. E aí um desequilíbrio emocional relacionado a esse chakra acaba gerando em você uma ansiedade. Então chega em nível emocional, causa ansiedade, acaba gerando síndrome do pânico e a partir desse desequilíbrio emocional que você também acaba negligenciando porque não sabe cuidar, não sabe se tratar de forma natural ou começa a se tratar com a medicina ocidental que tem um monte de efeito colateral igual eu falei e acaba agravando outros problemas. Isso pode gerar, por exemplo, um problema digestivo. Então, de um desequilíbrio no plexo se torna uma ansiedade, que se torna um problema digestivo, uma bola de neve, basicamente. E aí você talvez começa a tomar um medicamento para esse problema digestivo, e aí começa a tomar um medicamento para essa ansiedade, e esse medicamento te causa uma dor de cabeça, você toma outro medicamento para dor de cabeça. E para a indústria farmacêutica isso é maravilhoso, porque ela vai estar lucrando muito em cima da sua doença, em cima dos seus sintomas. Já se você tratasse isso de forma 100% natural, você conseguiria já de antemão começar a trazer um equilíbrio para esse plexo solar, talvez antes dele se tornar essa ansiedade, e observando talvez quando você já tem essa ansiedade, você conseguir minimamente cuidar dela. Aliás, tem vídeos aqui falando sobre ansiedade, se vocês quiserem que eu me aprofunde mais, eu volto aqui, é só me deixar nos comentários.
Mas então você trataria essa ansiedade, por exemplo, com os pranayamas, também com o uso da aromaterapia, as 4 plantas essenciais, fazendo essa ação mesmo calmante, hipnótica, para não deixar essa ansiedade se tornar taquicardia, sudorese, problemas digestivos, crises alérgicas muitas vezes decorrentes da ansiedade. E isso também não se agravaria para um sintoma físico. Mas, caso ele já tenha se agravado, nós entraríamos então num tratamento de naturopatia, tratando exatamente isso. Pilar físico, seu problema digestivo, pilar emocional, tratando a sua ansiedade, e pilar energético, trazendo a reharmonia do seu plexo solar. Então, na naturopatia, sempre abordaríamos os 3 pilares de forma 100% natural e de forma holística, vendo esse todo, mas de forma bem específica, vendo você como indivíduo. Porque o que acontece também que algumas pessoas falam é: eu tomo chá de camomila e pra mim não acontece nada. Muito do que essa pessoa que me manda esse comentário deve pensar, né? Puxa, eu preciso acreditar no tratamento para ele acontecer? De forma nenhuma. É claro que existe até uma frase: está intrínseco na cura o desejo de ser curado. Então, por exemplo, se você não fizer essa mudança de hábitos, se você realmente não fizer um tratamento correto todos os dias, com a posologia que deve ser feita, estipular esse tratamento corretíssimo aí, abordando os 3 pilares, pra você, não adianta de nada. Então é aquela coisa, né? Preciso tomar aí o meu chá, mas eu tomo uma xícara, daqui 2 dias tomo outra, não funciona, isso aí não é pra mim. Vou tomar logo esse meu benzodiazepínico, tomo um tarja preta que aí eu durmo bem legal. Só que você tá afetando o seu organismo, você tá viciando esses medicamentos para insônia, eles viciam o seu corpo. No sentido de que daqui a um tempo você não consegue mais dormir sem o uso desse medicamento. É como se... É chamado de droga. Tudo bem, os fitoterápicos também podem ser chamados de drogas vegetais, mas nesse sentido é viciante. Você se torna adicto daquele medicamento que era inicialmente para te trazer um benefício, mas ele te traz um malefício. E aí quando você vê, você está preso nisso. Fê, já tô nessa situação, já tomo um remédio pra dormir e já tô meio que viciada nesse remédio, o dia que eu não tomo não consigo realmente, não tenho mais como sair disso, já era pra mim? De forma nenhuma. A naturopatia, ela pode ser sempre assim, um tratamento 100% com ela, ou seja, a gente adquirir uma cura 100% natural, isso é totalmente possível com a maioria das patologias e dos sintomas, mas muitas vezes ela pode atuar de forma complementar. Então, óbvio, vai ser um processo, não é do dia pra noite que você vai substituir esse seu medicamento fortíssimo, cheio de químico sintético e artificial que atua igual uma bomba no seu corpo. Você vai substituir pelas 4 plantas, você vai substituir por cromoterapia, cristaloterapia, e isso vai já fazer um efeito do dia para a noite, de forma nenhuma. A gente precisa do ciclo de tratamento. Então fazer o uso aí pelo menos 3 semanas, uma semana de pausa terapêutica e associar as demais terapias. Eu estava falando muito da fito e da aroma, né? Aliás, continuando na aroma, os óleos essenciais cítricos como laranja doce e bergamota, eles têm as cumarinas que têm muita propriedade hipnótica, ansiolítica também, sedativa. Então utilizá-los num difusor, colocar ali no quarto, fechar ele, deixar ali. Se você for menos sensível, por exemplo eu gosto de fazer inalação direta, então dilui um pouquinho óleo vegetal, coloca na palma da mão e faz a inalação em concha ou tem aqueles inaladores portáteis, pessoais, enfia aí no nariz e fica inalando. Dá pra colocar uma gotinha no travesseiro, dá, mas igual eu falei, precisa você estar bem ali próximo pra esses químicos voláteis do óleo essencial começarem ali a adentrar, chegar no seu sistema límbico e fazer o efeito desejado. Então, os cítricos, o óleo essencial de lavanda, posso mencionar também o camomila, jasmim, óleos de flores, o gerânio, mas esses são um pouco mais caros, gerânio nem tanto, mas camomila e o jasmim rosa são mais caros, então esquece, não tem necessidade. Aliás, naturopatia é mais barato. Algumas pessoas, é muito caro, isso não é pra mim. Onde? Um óleo essencial, quer dizer, um óleo essencial, ele não tem validade, tá? A Anvisa não exige nenhum prazo de validade específico.
O que acontece é que as marcas elas estipulam aí de 2 a 5 anos, porque é o que elas estipularam, mas se você souber armazenar, se você manter no frasco âmbar, longe de umidade, temperatura ambiente, fechar bem, eles duram aí até 10 anos. Eles são antioxidantes por si só, então a gente consegue utilizar aí por muito tempo e eles são extremamente concentrados, então uma gotinha é muito pouco que você vai fazer o uso. Aliás, depende, tá? Porque, por exemplo, para inalação, beleza, uma gotinha vai inalar. Agora, existe a forma de via oral, existe a aplicação dérmica, então, por exemplo, fazer um creminho e aplicar na sola dos pés é muito bom. Eu faço isso com a minha filha, que não anda dormindo muito bem. Eu coloco um pouco de óleo vegetal de semente de uva, um pouquinho de óleo essencial de lavanda verdadeira, faço uma massagem na sola dos pés, aqui atrás das orelhas, que são pontos chaves de absorção dos óleos essenciais para essas questões emocionais, questões assim. Então, né, porque, por exemplo, se for uma questão de pele na mão, não vai aplicar na sola, você aplica na mão. Mas essas outras têm esses pontos chaves. Então, assim, depende, a concentração também é algo importante, igual se você jogar no Google como utilizar óleo essencial, vai estar lá falando, não use muito, é uma gota, é não sei o quê. Calma, são casos e casos, é por isso que a gente precisa saber, senão também você não vai fazer um tratamento efetivo. É caso e caso, sempre. E formas de uso também, igual eu falei, tem olfação, aplicação dérmica, via oral, vaginal, anal, tem muitas formas de se utilizar todas essas terapias. De cromoterapia, eu indico, se você tiver a lanterna de cromo ou até mesmo esses difusores de aromaterapia, eles têm a cor, você vai utilizar com certeza o azul e o violeta. Mas, ao identificar então que você está com problema de insônia, a gente precisaria entender onde que está esse desequilíbrio a nível energético. Qual chakra está relacionado? Qual corpo está relacionado? Então, se for um desequilíbrio em relação ao plexo solar, a gente vai atuar no plexo solar. Mas essas cores, de uma forma ou de outra, elas são mais calmantes. Isso não é, decidiram que o azul era calmante. Não, isso é fato. A cromoterapia ela é utilizada, inclusive, no SUS, é utilizada, né, no dentista, você não vai e bota lá uma luz azul. Por que que é azul? Tem um motivo, é porque ela causa uma interação ali química. Então as cores elas têm essa potencialidade vibracional que são surreais e que a gente faz o uso. Então, por exemplo, se você ficar com uma luz vermelha na sua cara, isso vai causar um estímulo, agitação, aumento da pressão arterial, por isso que você precisa saber as cores, e o azul, o violeta, elas são as mais calmantes aí, mas a gente também atuaria no campo energético dependendo do chakra em desequilíbrio que está causando essa insônia. De cristaloterapia, então, para a gente integrar a última terapia essencial aí do nosso tratamento, eu indico muito a água marinha, você colocar embaixo do seu travesseiro, você fazer elixir, por exemplo, com a pedra relacionada ao chakra em desequilíbrio. Então, se for justamente no plexo solar, você pode fazer um elixir com o citrino amarelo, por exemplo, e tomar mesmo durante o dia. Essa água, inclusive, pode já ser solarizada no amarelo, que aí vai estar atuando no plexo solar, por exemplo. E toma aí durante o dia. Essa água também pode ser você fazer o chá, então integrar cromo, cristal e fito, integrar com alguma dessas plantas que a gente falou no início, fazer o seu chá aí de valeriana, fazer o chá com murungu, chá com camomila, calêndula, alfazema, alguma dessas plantas que são ansiolíticas, já solarizado, já com elixir, faz uso durante o dia e mais próximo de dormir também. Aí depende do ciclo de tratamento e do tratamento que for específico para você, mas essas são as indicações básicas. Também, quartzo transparente, quartzo azul são mais calmantes, a própria ametista atua muito bem. E se você fica muito no cabeção aqui para dormir, né, igual eu falei, síndrome do pânico, ou se sua insônia está relacionada à ansiedade, fica pensando muito sem parar, a gente atua muito no chakra frontal também, né? Tá relacionado a isso. E aí, por exemplo, a ametista, que dá para fazer o elixir também, que dá para deixar do lado da sua cama, que dá para fazer os sprays também, integrando cromo, fito, cristal, aromaterapia, fazer os sprays. Eu também gosto de falar que a insônia às vezes está muito relacionada com o seu ambiente. Então, de que forma você está dormindo? Às vezes precisa de uma limpeza energética no seu quarto. Não estou dizendo que tem nada lá que você precisa se preocupar, temer, nada disso. Mas faz uma limpeza mesmo energética e física. Às vezes seu quarto é cheio de muita coisa, quarto bagunçado, muita roupa, muita coisa que você não utiliza. Faz uma limpa mesmo. Isso dá uma leveza, isso é fato. Traz uma leveza física e energética para o seu ambiente. Prepare esse ambiente para dormir. Coloque uma roupa confortável, vá fazendo esse ritualzinho aí do sono,
já próximo de você dormir. Então associa a aquaterapia, a água quente é calmante, relaxante. Então vai lá deixa eu só ver se minha filha tá bem aqui, tá? E faz um banho bem quentinho, então deixa a água bem quente cair no seu corpo, já vai relaxando, já vai trazendo esse efeito mais supressor. Tive que parar para atender a minha filha, mas estamos aí de volta. Fora isso, na fitoterapia você fala, ai Fê, não gosto de tomar chá, pelo amor, não gosto, terrível. Então a questão do sabor e do aroma, eu sempre falo, né? Tem até uma tabela assim que eu gosto de mostrar para as minhas alunas. Tem formas de uso das plantas medicinais. Então, para a questão do sabor e do aroma, realmente, dependendo da planta, o chá não vai ser o melhor, o mais indicado, porque tem essa dificuldade de tomar e a gente precisa de uma quantidade, né? Não é um golinho. No chá não tem muita concentração ali, então muitas vezes, por exemplo, você vai precisar de 4 xícaras dessa combinação de plantas para o seu tratamento. Então, chegou 6 da tarde, toma uma xícara, 7, 8 e aí vai dormir, né? 9, enfim, dependendo do horário. Você também ajusta os seus horários, né? Não adianta nada você querer dormir cedo se você acorda lá para as 11 e meio-dia. Então, às vezes, acordar mais cedo para você ter mais sono antes e toda aquela história. Mas as plantas medicinais, então, para essa questão do sabor e aroma, a gente pode usar de muitas outras formas. Tem o pó, o extrato seco, extrato fluido, encapsulado, cápsulas, o próprio pó, fazer diluição mesmo, talvez em outra bebida, então um suco, para mascarar esse sabor caso você não goste. Tem as tinturas, que são os fitoterápicos que você prepara em casa mesmo, dá para fazer de todas essas plantas que eu mencionei, as garrafadas, o vinho medicinal, né? Já toma um vinhozinho, já vai dando aquela relaxada, brincadeira. Mas tem muitas formas então da gente fazer uso que não somente os chás. Também você pode fazer o banho, então preparou o chá da forma correta, se for, por exemplo, o mulungu, que esses químicos ansiolíticos estão mais na casca, a gente prepararia através da decocção. Então chá por decocção, que é deixar ali fervendo por um tempo maiorzinho com o fogo ligado, porque os demais que são folhas delicadas, por exemplo, que eu falei, a camomila, que é a florzinha, né, onde está ali a propriedade, é na flor da camomila, florzinha minúscula, né, toda delicada, você não vai deixar fervendo com a água, senão vai meio que queimar, acabar com essas propriedades. Aí a gente faz por infusão, que é deixar a água aquecer, começa a entrar em ebulição, desliga, põe a quantidade ali correta, tampa, e aí você coa e então vai tomar. Ah, Fê, então se eu for fazer mulungu e camomila não dá, né? Porque cada um faz de um jeito. Faz separado, por exemplo, faz em decocção, deixa ali ferver, quando der o tempo, desliga o fogo e aí sim adiciona a camomila, tampa, deixa lá o tempo e faz o uso das plantas combinadas, certo? Mas então, por exemplo, você pode fazer esse chá da maneira correta que for para cada planta, para cada parte da planta selecionada para o seu tratamento, e aí você faz um banho. Então depois desse banho relaxante que eu tava falando, toma ali, não sei o que, e joga da cabeça aos pés para você relaxar. O pé dilúvio também, que é o escaldapés, ele é muito relaxante, também dá uma acalmada super legal. Então se você tiver a oportunidade à noite de inserir aí no seu ritualzinho, colocar o pé dilúvio, tanto com esses chás, tanto com óleos essenciais, e aí coloca já, cria uma ambiência, né? Cria uma ambiência. Quem tem muita dificuldade de dormir, eu sei, é muito horrível, é péssimo, ninguém entende, isso vai te tomando, isso vai te perturbando, porque aí durante o dia nem o seu raciocínio lógico, o seu humor muda, então acaba que afeta todas as áreas da sua vida. É por isso que eu falo, a gente saber ter autonomia de se cuidar de forma natural, não é só você tratar, ai, minha unha tá inflamada, eu sei qual óleo aplicar. Não é isso. É sobre isso também, mas é sobre você poder aplicar em todas as áreas da sua vida, melhorar relacionamento, melhorar seu sono, melhorar seu problema digestivo, ansiedade, igual eu tava falando, desarmonias a nível energético, que nessa vida mundana que a gente leva, a gente não dá olhos. Por que na medicina oriental, por exemplo, eles cuidam tanto do campo energético e às vezes a gente fala, né, ai, nossa, eles são mais calmos, aqui no Brasil a gente é mais agitado, ótimo, ninguém quer deixar de ser do nosso jeitinho também, que é super especial, mas o que eu quero dizer é, eles abordam esse lado, eles nunca deixaram, né, eu digo assim, eles, Japão, China, Índia principalmente, eles nunca deixaram, nunca abandonaram esse lado tão essencial
que é o campo energético, são os campos sutis, porque tá intrínseco em praticamente todos os tratamentos, igual o que eu falo, né? Pô, se você tá cozinhando, queimou a mão, você não vai entrar no ciclo de tratamento, você não vai ver qual chakra que fez esse desequilíbrio. Você pode trabalhar no sentido de assim, puxa, vivo me queimando, sou muito desastrada, puxa, peraí, deve ter um desequilíbrio a nível sutil. Mas se você tá cozinhando e se queimou, não tem a ver com chakra, entendeu? Calma, tem coisas e coisas. Eu não acho que é tudo que vem do campo sutil. A gente precisa analisar caso a caso, questão por questão, indivíduo por indivíduo. Então, se você se queimou, dá pra tratar. Eu tenho uma aluna que, putz, ela se queimou muito feio com borra de café e ela tratou com fito e aroma. Os olhinhos gel de babosa com óleo essencial, tô lavando em poucos dias, aquela bolha tava super melhor, assim, a pele dela ficou bem melhor, não teve dor e tal, inflamação, porque ela tratou ali, soube se tratar sozinha. Mas se é uma outra questão, aí sim a gente não pode abandonar esses outros pilares. Senão o que acontece é, você tem uma alergia que você não sabe de onde é, já foi no dermatologista, já viu, não consegue tratar. E aí você trata essa alergia com um monte de remédio, pomada, caríssimas pomadas, né, que passam para alergias, problemas de pele, sendo que dá pra gente fazer basicamente com óleo vegetal e óleo essencial, em casa, extrato de planta, barato, você faz em casa, incrível, e aí você trata dessa forma e puxa, beleza, melhorou a alergia, mas aí você começa com um problema digestivo. Por quê? Essa alergia veio de uma ansiedade, que veio de desequilíbrio a nível energético. A sua insônia, aí ela vira essa bola de neve que eu tava falando, você começa a ter problema no seu relacionamento, você começa a ter oscilação de humor, da insônia vira um estresse no seu trabalho. E esse estresse também começa a te causar queda de cabelo. Uma coisa puxa a outra. Se a gente negligenciar, não souber se cuidar, não tratar esses pilares e não for assim a tempo, não é que desandou, não tem mais jeito. Claro que tem jeito. Mas assim, o quanto antes você souber se cuidar, você tiver em casa a sua farmacinha natural que você mesma preparou, lá as tinturas com as plantas que você precisa sempre. Igual esses dias meu marido acordou com uma inflamação muito grande, ele não conseguia andar. Eu preparei ali trançagem pra ele com erva baleeira, ele tomou, já ficou melhor, já foi, sabe? Ele poderia ficar parado aquele dia e vai virando essa bola de neve. Então, quanto antes a gente puder se cuidar, quanto antes a gente souber se tratar, melhor pra gente e pra todo mundo ao nosso redor, certo? E, é claro, você aplica em si mesma, as pessoas da sua família, clientes, com quem você desejar. Essa é a naturopatia e todas as formas, é claro que dá pra gente aprofundar muito mais, mas eu espero já ter ajudado de início, de antemão aí pra você que tá com problema de sono ou que queira indicar aí pra alguém. Me deixem nos comentários o que vocês acharam e se vocês têm ideias aí para um novo vídeo que eu trago pra vocês. Um super beijo, até!